Olá e seja bem-vindo, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Aqui quem vos fala é o professor Almeida, professor de Química, e convidamos vocês para assistir com muita atenção a aula de número 22, que trata-se sobre tabela periódica, parte 1. Vamos lá então? Olha só o que trata na tabela periódica, parte 1. Vamos conhecer a estrutura da tabela periódica atual, a classificação moderna dos elementos químicos e informações da tabela periódica. Sendo assim, organização dos elementos químicos, né? Então eu digo para vocês que os elementos químicos, a tabela periódica é como se fosse uma prateleira de supermercado, onde você organiza mercadorias pelas propriedades, pelas características que elas apresentam. E foi assim que em 1869, ok? O químico e físico russo Dmitry Mendeleev, ele criou a primeira versão da tabela periódica, que organizava os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Então, as massas atômicas, você sabe, é a soma de prótons mais nêutrons, ou seja, é o total de partículas que existe no núcleo de um átomo. Então, aqui só corrigindo um pouquinho, 1869. E assim sendo, com a evolução dos tempos, com a evolução dos conhecimentos, chegou-se à estrutura da tabela periódica atual. Então, na tabela periódica, os elementos estão organizados não em ordem crescente de massas atômicas, mas estão organizados em ordem crescente dos números atômicos, que é exatamente o número que corresponde ao número de prótons e identifica os elementos químicos. Logo, o que você deve saber? Que observando uma tabela periódica, nós temos linhas horizontais e nós temos linhas verticais. As linhas horizontais correspondem aos períodos, que são em número de 7. Então, 7 períodos ou 7 linhas horizontais. Nas aulas anteriores, meu caro aluno, você, ao fazer a distribuição eletrônica de alguns elementos químicos, você viu que na eletrosfera existiam 7 camadas eletrônicas. Pois é, cada camada eletrônica corresponde aos períodos na tabela periódica, tá bom? E assim sendo, os elementos químicos, eles estão organizados em 7 linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, né? E os períodos, eles indicam a quantidade de orbitais eletrônicos que são preenchidos em cada átomo dos elementos químicos, tá certo? Em outras palavras, dizemos que os elementos químicos estão organizados em 7 linhas horizontais e, ao fazer a distribuição eletrônica, quando você faz a distribuição eletrônica, se estiver, por exemplo, um elemento químico tiver 3 camadas eletrônicas, é porque ele está localizado no terceiro período da tabela periódica. Então, para você ir entendendo, porque a organização dos elementos químicos ajuda a gente a localizar, identificar e aprender algumas propriedades que ele apresenta. Com relação às linhas horizontais, nós temos o quê? São 18 linhas, ou verticais, desculpa. Com relação às linhas verticais, nós temos o que chamamos família, né? E essas famílias, elas estão agrupadas, já está dizendo, em grupos, que são exatamente as colunas verticais. As colunas verticais e as linhas horizontais. As colunas verticais são 18 e as linhas horizontais
são 7. Portanto, esses grupos correspondem a famílias A e as famílias B. E vamos ver isso da seguinte maneira. Os elementos químicos são organizados em 18 linhas verticais. Os elementos de um mesmo grupo possuem a mesma quantidade de elétrons no último orbital eletrônico. Em razão disso, eles apresentam propriedades semelhantes. Conforme eu falei, à medida que você faz a distribuição eletrônica dos elementos que têm uma mesma coluna vertical, pode observar, independente do número atômico, independente do número de elétrons, você conclui que o número de elétrons na última camada será o mesmo. Concluindo, os elementos químicos que estão no mesmo período ou linha horizontal sempre apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. E os elementos que estão numa mesma coluna vertical ou família apresentam o mesmo número de elétrons na sua última camada. Só para você já ir gravando, porque isso é questão, ou seja, um questionamento que às vezes é abordado nas atividades, nos exercícios, enfim. As propriedades químicas, elas dependem diretamente de quem? Do número de elétrons da camada de valência do átomo no estado fundamental. Com relação à camada de valência, é a última camada que o átomo apresenta quando fazemos a distribuição eletrônica. Então, valência, tá bom? Refere-se ao número de elétrons da última camada, que vocês vão observar futuramente que, dependendo do número de elétrons na última camada, para formar compostos químicos, tende a perder elétrons ou ganhar elétrons de forma que complete o octeto, os 8 elétrons, para ficar iguais os gases nobres, né? Isso aí, com certeza, está comprovado, mas a localização dos elementos químicos é importante. Para isso, a gente está detalhando aqui através do passo a passo. Com relação à tabela periódica e o diagrama de energia, que nós conhecemos como o diagrama de Linus Pauling, podemos observar que o número que corresponde a N indica o nível de energia. Então, N corresponde a nível. Ou também denominada camada eletrônica, que será preenchido com elétrons do átomo que no estado fundamental ou estado normal indica o período da tabela periódica que ele ocupa. Ou seja, é muito interessante o N, ele indica o quê? A camada eletrônica. E pelo número da camada eletrônica, o nível, você sabe exatamente em que período da tabela periódica aquele elemento químico está localizado. Beleza? Eis aqui o diagrama de Linus Pauling, né, que vocês aprenderam quando fizeram a distribuição eletrônica em níveis, camadas e também subníveis. Aí vem o comentário. Ah, foi por isso que eu tive que aprender distribuição eletrônica? Sim, porque se você observar, olha só, nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa dizer, correspondendo às camadas K, L, M, N, O, P e Q. E aí, se você verificar a distribuição eletrônica, olha o total de elétrons. Camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 18. Aí vemos lá, 32, 32, 18, 8. Então, isso aqui permite que você faça a distribuição eletrônica, localize também os elementos na tabela periódica. E por que a sequência dessas setas? É para mostrar a você que os elementos químicos, tá bom? Os átomos dos elementos químicos, os seus elétrons, eles estão cada vez mais energizados a partir
do momento que encontra-se no último subnível. Então, por isso que o cientista Linus Pauling criou o seu diagrama. Primeiro você distribui em subníveis e depois você agrupa em camadas eletrônicas, tá joia? Lembrando ainda que observamos o seguinte: o elemento químico carbono tem número atômico 6, portanto 6 elétrons. Um S2, 2S2, 2P6, tá bom? Significa dizer que ele se encontra no segundo período, tá vendo? 2S2, 2P6, e que apresenta na última camada 4 elétrons. Ótimo. Então ele tem 2 níveis de energia, está no segundo período. O magnésio, número atômico 12. Então, quando fez a distribuição eletrônica, você viu que ele tem o quê? 3 níveis de energia, ou seja, está no terceiro período da tabela periódica. O titânio, número atômico 22, ele está onde? Olha, terminou em 4S2, ele está no quarto nível de energia, portanto, ocupando o quarto período da tabela periódica. E isso aqui é muito importante, que na aula sobre distribuição eletrônica enfatizávamos que você deveria aprender a fazer corretamente a distribuição eletrônica, porque ao chegar na tabela periódica, ia ajudar a você localizar os elementos químicos, tá bom? As propriedades dos elementos químicos, enfim, o seu aprendizado ia ser bem legal e com certeza ter sucesso nas atividades de sala, enfim. Com relação aos elementos representativos, nós vimos que os elementos eles estão dispostos em grupos e os grupos correspondem às famílias, né? Nós temos elementos que são representativos ou que são elementos de transição. Falando-se aqui dos elementos de representativo, os elementos eles estão em quê? Grupos, né? Grupos ou família. Grupo 1, 2, em seguida 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 1 e 2. Por quê? Porque de 3 a 12, os elementos não são representativos. Os elementos são de transição, que vocês vão ver. E os elementos representativos são aqueles que apresentam o elétron mais energético em subnível S ou P. Quando você fizer a distribuição eletrônica de qualquer átomo que terminar o subnível mais energético, o elétron mais energético, S ou P, você pode verificar que na tabela periódica ele contempla como elementos representativos, tá certo? Exemplo, potássio, número atômico 19. E aí, quando você faz a distribuição eletrônica, você para onde? 4S1, já sei. 4S1, ele está no quarto período. Subnível S representa elementos representativos, é o potássio. O cloro tem número atômico 17. E quando faz a distribuição eletrônica, termina com 3P5, ou seja, o último subnível dos 5 elétrons mais energizados termina com P. Ótimo. Com relação à família, então a gente diria o seguinte: vocês vão aprender que o potássio, na camada K, no nível 4, só tem um elétron, então ele vai estar lá na família 1A, vocês vão ver, hein? Em compensação, o cloro, 3S2, 3P5, você soma 2 e 5, 7, vai estar na família 7A, mas sendo elemento representativo, porque tanto o potássio termina em S, como o cloro termina em P, exatamente satisfazendo o que abordamos aí, ok? Nessa frase, que eles são aqueles elementos que apresentam o elétron mais energético no subnível S ou no subnível P, tá joia? E assim sendo, olha só, com relação aos elementos representativos, nós temos o seguinte, com relação ao grupo 1,
2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqueles elementos que se encontram no grupo 1 são os elementos denominados metais alcalinos terrosos. Olha aí, NS1. No grupo 2, metais alcalinos. No grupo 2, metais alcalinos terrosos, NS2. No grupo 13, grupo do boro, né? Grupo do boro, NS2P1, sempre terminando em S ou P. Como agora nós temos NS1, NS2P1, você vai observar que em sequência vem o grupo do carbono, NS2, NP2. O grupo do nitrogênio, que é o grupo 5, 15, NS2, NP3. No grupo 16, chamamos calcogênios, NS2, NP4. No grupo 17, halogênios, NS2, NP5. E os gases nobres, ok? Que terminam geralmente com 8 elétrons na última camada. Lembrando, como você observou, metais alcalinos, um elétron só na última camada. Configuração terminada em metais alcalinos terrosos, 2 elétrons. Grupo do boro, 2 e 1, 3. Então, 3 elétrons na última camada. Grupo do carbono, 4 elétrons na última camada. Grupo do nitrogênio, 5. Calcogênio, 6. Halogênio, 7. Consequentemente, gases nobres, 8. Então, isso aqui, gente, tem muito a ver você saber direitinho como está a configuração dos últimos elétrons nas camadas de valência, ajudando a você a localizar o elemento químico na tabela periódica, né? Nós vimos elementos de transição, agora vamos para os elementos de transição externa, que são exatamente os elementos que estão no grupo 3 a 12, né? Então, aí nós temos aqueles que apresentam o elétron mais energético em um subnível D. Então, SP seria representativo. Então, subnível D, e esse D que comporta até 10 elétrons, mas é um D incompleto, ou seja, apresenta configuração eletrônica terminando NS2, N-1D, que vai de 1 até 8 elétrons. Para isso, é bom exemplificar o seguinte. Olha só o que acontece, o exemplo paládio, né? Número atômico 46. E aí, na distribuição eletrônica, na ordem energética, o diagrama de Linus-Pauling, ele vem 4P6, 5S2, 4D8. Tá vendo? Então, ele termina em 4D8. Por que N-1? Porque o último nível dele é 5. Mas, olha aí, a última camada dele tem 5 camadas. Mas os elétrons mais energéticos, quer dizer, no subnível mais energético, ficam no grupo 4D. Então, NS2, olha aí, 5S2, N-1, 5-1, 4, 4D8. E é assim que você localiza os elementos de transição externa, sabendo que todos eles, o subnível mais energético é o subnível D. Com relação aos elementos, nós temos aqui, ó, esses elementos 1A, 2A. Então, 1 e 2 são elementos representativos, assim como o 13 até o 18. Porém, os elementos de transição externas, eles estão localizados exatamente nessa região, porque todos eles terminam no subnível D. Em compensação, os representativos terminam S e P, ok? Então, todos esses aqui em D. E os de transição interna? Nós temos os lantanídeos em homenagem ao lantânio e nós temos actinídeos em homenagem aos actínios. São aqueles que apresentam o elétron mais energético em um subnível F incompleto. Ou seja, a configuração eletrônica dele é o quê?
NS2, N-2, F. Como o F tem limite de 1 a 14 de elétrons, ele vai de 1 até 13. Como exemplo, é o caso do urânio, né? Urânio, aquele elemento químico radioativo, número atômico 92. E quando faz a distribuição eletrônica, você pode olhar quem é o NS2 dele. É o 7S2. E aí, para concluir, 7 menos 2, 5. 5F4, porque o F pode ir de 1 até 13. Assim sendo, fica fácil de localizar os elementos químicos da tabela periódica. Conclusão: todos os elementos representativos terminam em S ou P. Elemento de transição externa termina em D e elemento de transição interna termina em F. Continuando, exatamente o que eu abordei. Então, os elementos que estão nas colunas ou famílias 1 e 2 termina com S, de 3 a 18 termina com P. Os elementos químicos de transição externa com D e os elementos de transição interna terminam todos eles com F. A série do lantanite, porque você pode observar, nós temos aqui o 6º período e o 7º período. O LA se encontra aqui, ok? E o actinídeo, por isso eles são internos, porque eles estão localizados aonde? No grupo 3 da tabela periódica e nos períodos 6 e 7, respectivamente. Por isso que são considerados como os elementos de transição interna, porque estão internamente localizados nos elementos de transição, mas assim fazendo, o período se prolonga muito, porque no grupo 3, no 6º período, você tem que inserir todos os lantanídeos, tá joia? Eles são, assim, considerados elementos de transição interna. E assim, de uma maneira geral, para você localizar, nós temos o quê? Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. 13, grupo do boro. 14, grupo do carbono. 15, grupo do nitrogênio. 16, calcogênio. 17, halogênio. 18, gases nobres. E do 3 ao 12, nós temos conhecidos elementos de transição, ok? Então, para você refletir e gravar, que você não poderá mais esquecer, hein? Fique ligado. E aí, com relação à classificação dos elementos, observa aí pelas cores. Por que o hidrogênio está no grupo 1? Ele está porque o número atômico dele é 1 e todos os elementos do grupo 1, eles terminam com um elétron da última camada. Então, ele apesar de ser um gás, ele não é metal, mas ele está localizado na família 1A ou no grupo 1. Todos esses os metais estão nessa região que compreende a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica. Semimetais, aqueles que apresentam características parciais, metais e não metais. Temos os não metais e o que chamamos gases nobres. Por que gases nobres? Gás significa dizer aquela substância que na temperatura ambiente já se encontra na fase gasosa. E por que é nobre? Porque todos eles, com exceção do hélio, que tem a camada K completa com 2 elétrons, todos os outros elementos químicos apresentam 8 elétrons na última camada, ok? Então, por isso que eles são chamados de gases nobres. Eles não precisam se ligar com outros átomos para formar compostos moleculares ou compostos iônicos, tá certo? E aí ainda, vamos ver com detalhe, o que significa os metais, que nós vimos aí na tabela periódica, né? Metais, sabemos que a principal característica química dos metais é a sua tendência a formar cátions, íons positivos, e quando ocorrer uma doação de elétrons para se ligarem a outros átomos, formando substâncias compostas, substâncias iônicas ou compostos iônicos. Por quê? Porque os metais,
eles têm de 1 a 3 elétrons na última camada. E ao eles doarem esses 1, 2 ou 3 na última camada, a penúltima camada será 8 elétrons, que ficará então iguais aos gases nobres. Por isso ele tem tendência de doar os elétrons da última camada para ficar semelhante aos gases nobres, não é isso? Algumas propriedades que os metais apresentam, entre elas, todos os metais apresentam boa condutividade térmica, ou seja, boa transmissão de calor e também condutividade elétrica. Ainda apresentam brilho característico, tá certo? Olha aí o ferro, você vê o alumínio, o cobre, eles apresentam brilho característico. Ductilidade, os metais, ele tem a capacidade de poder ser transformado em fio. Gente, por isso que dizemos que eles são dúcteis, porque ele apresenta ductilidade. Maleabilidade é a propriedade que tem os metais de se transformar em lâminas, né? Você tem placas de alumínio, telhas de alumínio, de ferro. Então, isso significa maleabilidade. Transformar em lâminas, ductilidade, transformar em fio. E ainda mais, numa temperatura ambiente de 25 graus e uma pressão de 1 atmosférico, eles estão no estado sólidos, com exceção do mercúrio. Olha só, hein? O mercúrio na temperatura ambiente, ele está no estado líquido. Por isso que o mercúrio, ele é utilizado nos termômetros. E aí na forma líquida na temperatura ambiente. Mas lembrando, hein? É uma exceção. Todos os demais, na temperatura ambiente, se encontram na fase sólida. E aí, alguns exemplos. Nós temos aqui, olha, o ouro, né? Nós temos o ouro, o latão, que é uma liga metálica, o alumínio, o ferro, a prata. Não esquecendo que o latão é uma liga metálica porque ele corresponde a uma mistura homogênea de cobre com zinco. Isto é, cobre e zinco, quando se fundem, né, são aquecidos a alta temperatura. Quando eles se fundem e se derretem, essa mistura acontece, mistura homogênea, que nós chamamos de mistura eutética. E aí nós temos a liga metálica denominada de latão. Ainda temos o bronze também, que são ligas metálicas, nós temos aço, chumbo, cobre, enfim. Tudo isso aí são exemplos de metais que na temperatura ambiente estão no estado sólido, beleza? Falando um pouco agora dos não metais, conforme vocês viram na tabela periódica, a sua principal característica química é a tendência a formar ânions, quer dizer, íons negativos. E quando isso acontece, eles recebem elétrons para ligar aos outros, formando substâncias compostas que chamamos de moléculas. Então, metais que têm tendência de doar elétrons, se o átomo neutro, o número de prótons é igual a elétron, então quando ele doa elétrons se transformando em cátion, o número de prótons fica maior, por isso que ele fica com carga positiva. Já os não metais, ele recebe elétrons, e quando ele recebe elétrons, ele aumenta a carga negativa, portanto, são chamados de ânions. E assim sendo, olha só, geralmente os não metais, diferentes dos metais, eles não são bons condutores de calor e são considerados isolantes térmicos. E assim sendo algumas exceções, o iodo. O iodo geralmente ele é sólido, ele é um sólido cinza escuro e que tem brilho metálico, apesar de ele ser um não metal. A grafita, né, que é formado de carbono, então a forma alotrópica do carbono, que possui brilho também metálico, é um bom condutor de calor e de eletricidade, apesar do carbono ser o quê? Um não metal. Ainda temos agora sobre os gases nobres, que nós vimos exatamente, falei para vocês o que significava
o que é um gás nobre, né? Por que gás? Você tem os vapores, mas os gases é quando, na temperatura ambiente, já está na fase gasosa, como o gás oxigênio, o ar que respiramos, é uma mistura de gases. E aqui, na tabela periódica, os elementos químicos que constituem os gases nobres são eles: o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Eles são relativamente raros, por isso gases nobres ou raros. Normalmente eles são encontrados isolados, quer dizer, já estão estáveis, formam substâncias simples, quer dizer, formam substâncias formadas por átomo de um mesmo elemento atômico, e por isso dizemos que eles constituem substâncias monoatômicas. São considerados relativamente inertes, ou seja, incapazes de reagir com outras substâncias. E aí, o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, são 6 elementos químicos que apresentam características, e eles estão localizados onde? Na coluna, ou seja, na coluna vertical 18 da tabela periódica. E com exceção do hélio, todos apresentam 8 elétrons na sua camada de valência ou camada eletrônica. Só para você ver a importância desses elementos químicos, tá? Então, geralmente, trabalhado individualmente, então, seja em laboratório, seja na natureza, olha aí, eles apresentam cores características de cada um. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Lembrando que o radônio, ele é o quê? Olha aí, radioativo, né? Essa figura aí representa que ele corre risco ao conviver com o ser humano. Nós temos aí, olha, os gases nobres, todos eles que obedecem à regra do octeto. Por que a regra do octeto? Porque exatamente na última camada eletrônica eles têm 8 elétrons, por isso eles são estáveis. Com relação ao hidrogênio, se vocês me permitem lembrar, quando eu mostrei a tabela periódica, ele estava com a cor amarelada. Tinha uma cor amarela que era diferente. Apesar de ser um gás, mas ele se encontrava no grupo 1 da tabela periódica. Por isso, ele é um elemento atípico. Ele não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica. É o mais simples dos átomos do estado fundamental e possui um nível de energia como o único elétron, porque o número atômico dele é 1. Ele é encontrado na forma H2, quer dizer, formando a molécula da substância gás hidrogênio. Se encontra nas altas camadas da atmosfera ou combinados também com outros elementos químicos, por exemplo, a água. A água é H2O, um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênios. Eles ligam entre si para formar um composto, consequentemente se estabilizar eletronicamente. Então, o elemento químico é o elemento mais simples que existe na natureza e na tabela periódica, tá bom? Consequentemente, vamos lá, aqui se encontra aí, ó. Geralmente ele está diferente. A ilustração da tabela periódica de diferença de cores é para você saber que eles apresentam propriedades semelhantes. Então ele está no grupo 1, que é o quê? A família, ou grupo 2, metais alcalinos, e assim sucessivamente. Você pode observar que são 18 colunas verticais e 12 colunas horizontais. Lembrando que os elementos de transição interna estão exatamente aqui, ó. Aqui é o grupo 3, aqui é o 6º período e o 7º período, conforme eu falei para vocês. Daí, nós temos transição interna. Por quê? Porque eles são internamente dentro de outros grupos, né? Os externamente conhecidos. E na sequência, algumas propriedades, é bom você aprender, né? Com relação aos elementos químicos. Então, vamos verificar os estados físicos dos elementos químicos. Vamos lá. Alguns elementos químicos são gasosos nas condições ambiente de temperatura e pressão,
Entre eles, o nitrogênio, o oxigênio e gases mais abundantes na atmosfera, né? Nós sabemos que a atmosfera, o ar atmosférico, ele compreende, digamos, nitrogênio, oxigênio, CO2 e outros gases, desde que não seja poluído, né? Somente 2 elementos são líquidos em tais condições, o bromo e o mercúrio. Você viu que o mercúrio é um metal, mas na temperatura ambiente ele está o quê? Na fase líquida. E entre esses elementos, alguns não são encontrados na natureza. Por quê? Porque eles são obtidos por transmutação artificial. Artificialmente sintéticos são produzidos em laboratório. Então, nós temos aproximadamente 92 elementos químicos da tabela periódica que são naturais. Eles existem na natureza. Os demais elementos químicos podem ser produzidos artificialmente através de transmutação em laboratório, tá bom? Aqui nós temos a legenda, onde nós temos aqui o hidrogênio, bromo, ele está no estado líquido, o que é, olha, os ferros, sólidos naturais e sólidos artificiais. Então, se você observar os sólidos artificiais, todos esses elementos aqui estão em processo de descoberta, portanto, em laboratório, artificialmente. Ainda assim, vamos por mais informações da tabela periódica? Vamos lá. Conforme a posição de um elemento químico na tabela periódica, podemos extrair informações preciosas, como, por exemplo, o número de elétrons no último nível de energia, na camada de valência, ou até mesmo o número de níveis de energia, que essa é uma das utilidades da tabela periódica, que eu falei para vocês, né? Você tem, os elementos químicos numa mesma família, no mesmo nível, ou na mesma família, no mesmo grupo, eles têm o mesmo número de elétrons na última camada. Porém, no mesmo nível, ou no mesmo período, eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas, tá certo? E assim nós temos aqui, para você interpretar melhor como identificar um elemento químico, na tabela periódica você tem o símbolo do elemento químico. O lítio, aqui o nome do elemento químico lítio. O número atômico dele é 3, quer dizer, ele tem 3 prótons. E o peso atômico, ou seja, a massa atômica dele, do isótopo, porque ele forma outros lítios, né? Mantém o mesmo número de prótons e o número de nêutrons diferente, as massas atômicas vão ser diferentes. Portanto, é assim que se identifica os átomos, os elementos químicos na tabela periódica, né? Ilustrando ainda melhor, olha lá. Hidrogênio tem o símbolo, o nome do hidrogênio e o número, olha aí, para poder você identificar. E assim sendo, olha, o hidrogênio tem número atômico 1. No mesmo período, o hélio, 2. No segundo período, o lítio, 3. O berílio, 4. O boro, 5. O carbono, 6. Nitrogênio, 7. Até o neônio, 10. E assim sucessivamente. O que acontece? É que não existem 7 períodos, 7 linhas horizontais, que nós chamamos de nível. E que os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente do número atômico. Então, esperamos que essa abordagem que eu fiz sobre a tabela periódica desperte em você a curiosidade de aprender cada vez mais a localização dos elementos químicos, tá bom? E sendo assim, olha só, muito boa aí, né? Você deve ter entendido tudo sobre os elementos químicos, mas fique ligado porque já já voltaremos para uma breve revisão que vai garantir o teu sucesso na atividade de sala. E voltaremos já já.